Olá pessoal, meu nome é Concércio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Nós cristãos acreditamos em Deus, de uma maneira geral, sabemos da existência dele e não temos dúvida que ele existe e que é o Todo-Poderoso, o Senhor de todo o universo, o Criador de toda a vida. Se alguém perguntar, você acredita em Deus? Podemos responder com convicção, sim. Mas ainda assim, muitas vezes no nosso dia a dia deixamos as coisas do mundo material, as preocupações, os problemas, as dificuldades, tudo que faz parte da vida moderna, abafar essa presença e até mesmo distanciar Deus da nossa realidade. Você acredita nele, sabe que ele existe, mas toda essa realidade do mundo material que nos cerca, os sons, as cores, os sentidos, as emoções, tudo o que acontece ao nosso redor o tempo todo, faz o nosso Deus parecer distante. Às vezes Deus parece uma figura vaga, perdida no tempo, uma ideia distante, um conceito antigo, e nós perdemos aquele sentimento da presença de Deus à nossa volta. Aí, quando paramos para falar sobre ele, meditar sobre a grandeza de Deus, orar, ler, escutar sobre a verdade da sua existência, a presença dele começa novamente a ser sentida. Ele começa a se tornar real outra vez. Se em algum momento da nossa vida nós testemunhamos uma manifestação sobrenatural do poder de Deus, imediatamente somos recarregados com a certeza da existência dele. O mesmo acontece quando ouvimos um testemunho da manifestação de Deus na vida de outra pessoa, algo extraordinário que ele fez para demonstrar o seu amor por uma pessoa. Isso renova a certeza do nosso Deus e renova a nossa fé. Eu já experimentei isso na minha vida e fiquei imediatamente renovado e cheio de fé. Mas aí, com o passar do tempo, a sensação da realidade divina vai esfriando e aquela forte presença do mundo material ao nosso redor vai abafando os nossos sentidos espirituais. É por isso que é tão importante essa recarga constante de Deus em nossas vidas. É como aquelas luzes com um temporizador que você acende o interruptor, depois de um tempo ela vai se apagando sozinha, o brilho vai diminuindo e você tem que ir lá acender de novo para ela se manter acesa. Deus não se apaga em nossas vidas, mas a nossa percepção dele vai sendo abafada pelo mundo ao nosso redor. Não só por causa dos problemas e das dificuldades, mas pela mera presença do mundo material, que é totalmente separado do mundo espiritual. Tudo o que nós vemos e sentimos está relacionado ao físico e totalmente separado do espiritual. Por isso que é tão difícil para os ateus entenderem Deus, porque ele não faz parte desse mundo. Como Paulo disse lá em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas parecem loucura para ele, e não pode entendê-las porque elas são compreendidas espiritualmente. Mas aquele que é espiritual entende bem tudo isso, pois quem conhece a mente de Deus para poder instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E porque nós temos Jesus dentro de nós, o seu Espírito nos revela Deus de uma forma totalmente incompreensível para o homem carnal. Se o homem que nasceu na carne não nascer também no Espírito, ele nunca vai conseguir compreender Deus. Foi isso que Jesus falou para o Nicodemos em João 3. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando uma pessoa que não nasceu espiritualmente resolve analisar as coisas do Espírito, elas parecem loucura para ele. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios 1,18. A palavra de Deus é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então o nosso relacionamento com Deus e a nossa conexão com o Espírito dele não são desse mundo. É por isso que nós temos que nos esforçar para manter essa conexão sempre ligada, sempre ativa.
ela não vem naturalmente, ela é de outro mundo, o mundo espiritual. E o mundo material luta constantemente contra a nossa conexão com o mundo espiritual. Não por inimizade, mas por ela não fazer parte dele. Então cabe a nós mantermos essa conexão com o mundo espiritual ativa a maior parte do tempo. Se você não se esforçar, ela vai se apagando. No começo você nem sente a diferença, como a luz com o temporizador vai se apagando devagarzinho, vai ficando cada vez mais fraca, você vai forçando a vista cada vez mais e quando se dá conta já está tudo escuro, você tem que ficar tateando as paredes para encontrar o interruptor espiritual e ligar de novo. Mesmo assim, deixar de sentir a presença de Deus ao seu redor não significa que ele não está mais lá. Os seus sentidos físicos não expressam a realidade espiritual, porque eles são sentimentos do mundo físico. E isso também nos confunde, porque somos guiados normalmente pelo físico, o que sentimos, o que vemos e o que ouvimos. Então, se os nossos sentidos físicos não percebem o Espírito de Deus ao nosso redor, não quer dizer nada. Agora mesmo tem um anjo de Deus do seu lado e você não está sentindo a presença dele. Mas isso não significa que ele não esteja lá. Por isso é tão importante nós nos apoiarmos na palavra de Deus, na verdade da Bíblia. Salmos 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso é uma verdade bíblica. O anjo de Deus está acampado aí ao seu lado, morando ao seu redor o tempo todo, mesmo que você não sinta. E dependendo da pessoa ou da situação, Deus manda mais anjos, até um exército, se for preciso. Como ele fez lá com Eliseu em 2 de Reis 6, quando o rei da Síria enviou um exército enorme para prender o profeta. Eliseu estava na cidade de Dotã, o exército sírio chegou de noite, cercou a cidade. De manhã cedo, o servo do Eliseu saiu, viu aquele exército enorme ao redor da cidade, correu para falar com o profeta e perguntou: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? E o Eliseu respondeu: não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Aí Eliseu orou: Senhor, eu te peço, abra os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, ele olhou, viu que os montes ao redor estavam cheios de cavalos, anjos, carros de fogo. E Eliseu tinha a consciência dessa presença de Deus e dos anjos, por isso ele não tinha medo. Para quem não conhece a história, eu vou contar o que aconteceu. Quando o exército sírio desceu para prender Eliseu, ele orou ao Senhor: cega os olhos dessa gente. E todos ficaram cegos. Eliseu chegou para eles e falou: olha, não é esse o caminho, essa não é a cidade, me sigam que eu vou guiar vocês para o homem que vocês procuram. Ele guiou o exército até dentro da cidade de Samaria. Chegando lá, Eliseu orou: abra os olhos deles, Senhor. E eles viram que estavam dentro da cidade, cercados pelo exército de Israel. E aí o rei perguntou para o profeta: o que eu faço? Eu mato eles? Eliseu falou: se eles fossem seus prisioneiros, você não ia matar. Dê comida para eles e água e manda eles embora. E o rei deu um banquete para os soldados sírios, mandou todos embora e nunca mais o exército sírio tentou invadir as terras de Israel. Muito menos tentar prender o profeta. Então, mesmo que você não sinta que está perto de Deus, que os anjos dele estão ao seu redor, que o Espírito dele está sobre você, mesmo que você não sinta nada disso, você sabe que Jesus está dentro de você. Nós já lemos isso aqui, João 14:23. Se alguém me amar, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e nós viremos para ele e nele faremos morada. Essa é outra verdade bíblica, na qual você tem que se apoiar, independente dos seus sentidos físicos. Isso não tem como explicar para quem não acredita em Deus. E nesse conflito de mundo físico com mundo espiritual, nós precisamos manter a nossa conexão com Deus ativa e forte, para não sermos abalados pelos sentidos físicos, pelas preocupações, as sensações, temores, medos,
todas as formas físicas que combatem a realidade espiritual. Mas cuidado, eu já vi muitas igrejas e pastores que usam essa guerra do físico contra o espírito para aprisionar as pessoas numa luta sem fim contra o pecado, o corpo físico, os desejos da carne. Eles usam versículos como Romanos 8,7, a inclinação da carne, a inimizade contra Deus. O 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Gálatas 5,17, a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E isso tudo realmente é verdade. Só que eles ensinam que nós temos que vencer o pecado e vencer a carne lutando no mundo físico, contra os desejos do nosso corpo. Eles adoram falar contra o sexo, mas fome, sede também são desejos do corpo. Frio, calor, são sensações do nosso corpo físico. E eles querem obrigar as pessoas a seguir a lei, combater os desejos carnais para merecer a salvação de Deus. E isso aí já é autojustiça, é substituir o sacrifício de Jesus pelo seu esforço próprio. Mas em Tito 3,5 fala que não é por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou. Nós fomos salvos por Jesus, não por nós mesmos. Senão nós poderíamos levar o crédito. Mas como está escrito em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, nós não somos mais criaturas da carne, porque nascemos de novo no Espírito, e aí ficamos livres de toda essa luta de carne contra o Espírito. João 1,12, todos que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, nascidos não do sangue nem da carne, mas de Deus. Então, como nascidos de Deus, já somos seres espirituais vivendo num corpo carnal. Por isso que em Romanos 8,10 fala, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, mas o espírito vive. Por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus vive em vocês, ele também vai vivificar os seus corpos. Por isso não existe nenhuma condenação para nós, como diz em Romanos 8,1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então todos os sentimentos de condenação, culpa, sensações de insegurança, de medo, ansiedade, preocupações, estou afastado de Deus, são na verdade sensações do mundo físico, que lutam contra a sua realidade espiritual. E qual é a sua realidade espiritual? Romanos 8,16, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E em Gálatas 3,29 fala, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, herdeiros da promessa. Então tudo que Deus prometeu a todos os seus filhos, desde os descendentes de Abraão até os cristãos salvos por Jesus, todas as promessas de todas as décadas são para nós. E essa é a nossa verdadeira realidade. Somos herdeiros de Deus, nossa casa é junto com o nosso Pai, a nossa cidade é a cidade dele, aquela que Jesus falou em João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para vocês e virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Aquela cidade que o João descreveu nos últimos capítulos do Apocalipse. Quando tudo terminar, nós vamos para lá. Vamos voltar para o mundo ao qual nós pertencemos. E para a casa do nosso Pai. Aí não vamos ter mais nada do mundo físico embaçando os nossos sentidos espirituais, porque nós vamos ser completos, seres espirituais vivendo no mundo do Espírito. Mas enquanto estamos aqui,
temos que tentar manter acesa a conexão com o mundo espiritual. E essa é que é a nossa luta. É por isso que Deus tem tanta compaixão de nós e é tão compreensivo, porque Ele sabe o quanto o mundo físico nos isola e nos afasta do mundo espiritual. Salmos 103, 14, Ele conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Ele sabe que nós estamos ligados ao mundo físico e que esse mundo nos influencia o tempo todo. E nós não temos que ficar lutando contra o mundo físico. Nós temos que nos conectar ao mundo espiritual. Se você fortalecer a sua conexão espiritual, as influências do mundo físico enfraquecem. Para combater a escuridão, você não grita com ela, não luta, fica dando tapa na escuridão, não finge que ela não existe. Você acende a luz. Então acenda mais a luz de Deus na sua vida. Pense mais nele, leia mais sobre ele, converse mais com ele. Mesmo que você ache que ele não está ouvindo, pode ter certeza que ele está. Salmo 139, 4. Sem que haja nenhuma palavra na minha boca, o Senhor tudo conhece. Antes de você falar, ele já sabe. Mesmo assim, é bom conversar com ele, porque te ajuda a conectar com a sua realidade espiritual. Você é um ser espiritual habitando num corpo físico. O seu corpo físico quer satisfazer as necessidades dele. Tudo bem. Ele precisa de comida, de bebida para viver, roupas para se proteger, cama para dormir e várias outras necessidades do mundo físico. E não tem nada de errado em suprir essas necessidades do seu corpo. Mas o seu espírito também tem necessidades e você não deve ignorá-las. Porque se você não alimentar o seu espírito, ele vai ficar fraco e debilitado. Aí, quando chegar o momento das batalhas espirituais, você não vai ter força para enfrentá-las. Foi por isso que Paulo falou em Efésios 6:10. Se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, para ficar firmes contra as ciladas do inimigo. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais da maldade e poderes que dominam o mundo da escuridão. Porque o inimigo da sua alma não quer que você fique conectado a Deus, em sintonia com o mundo espiritual. Porque assim é muito mais fácil para ele te atrapalhar a sua vida e te usar para atrapalhar a vida dos outros, prejudicar outras pessoas. Quando você está em sintonia com Deus, é Deus que te guia. É Ele que te usa para ajudar outras pessoas e para ajudar a si mesmo. Quando você está em sintonia com o mundo espiritual, você vira uma ferramenta na mão de Deus para cumprir muito mais facilmente os propósitos dele na sua vida aqui na Terra. Ele te usa com mais facilidade e ainda te recompensa por ser usado por ele. E ser uma ferramenta nas mãos de Deus não vai te impedir de viver a sua vida aqui na Terra, nem de aproveitá-la. Muito pelo contrário, vai te completar, vai trazer para a sua vida uma realização espiritual que o mundo físico nunca vai poder te dar. Então, não deixe a sua conexão com Deus enfraquecer por falta de manutenção. Cuide do seu corpo físico, cuide do seu corpo espiritual, sintonize no canal de Deus e se renove um pouco cada dia. Se fortaleça com ele, com as verdades da Bíblia e ajude outros a se fortalecerem também. Pense no mundo espiritual, não pense só no físico. Um dia esse mundo físico vai ficar para trás e você vai para o seu verdadeiro mundo. Então comece a se conectar com ele para não ser um completo estranho quando chegar lá. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.